demorando. Já estamos ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez nos seminários do Grupo de Investigação em Educação Matemática do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. É um prazer imenso estar aqui na mediação da apresentação hoje da professora doutora Raquel Dor. Meu nome é Cristiano, eu sou integrante do grupo GIEM. Esse é o terceiro seminário, nós tivemos um primeiro da professora Carli Alvarenga, da Universidade Federal de Goiás, que nos presenteou com um debate muito rico, muito vigoroso sobre o pensamento matemático e a neuromatemática, né? Então, uma interface com a neurociência, foi muito interessante. Depois tivemos o segundo, com a participação internacional, o professor João Pedro da Ponte, conhecido de muitos dos pesquisadores e educadores brasileiros, da Universidade de Lisboa, onde ele veio discutir um pouco conosco o aprender e o pensar matematicamente a partir de estudos, da investigação da aula, né? A aula enquanto objeto, a aula como uma unidade de análise altamente complexa. E hoje, então, nós estaremos aqui com a professora Raquel Dor, que está no seu processo de pós-doutoramento, é professora do Departamento de Matemática, já tem uma longa história na contribuição da formação matemática dos nossos jovens, né? E a Raquel, hoje, ela vai falar sobre aprendizagem dialogada, né? Então, como a aprendizagem dialogada como uma alternativa instrucional, tá, para os professores que ensinam matemática. E isso é interessante porque ela traz essa perspectiva, não apenas uma perspectiva teórica conceitual, mas pragmática dentro do campo pedagógico, dentro dos espaços onde nós temos como foco a aprendizagem matemática. A Raquel Dor, eu tive a felicidade de conviver, de conhecer enquanto orientador de doutorado. Ela fez um trabalho brilhante. E é interessante a gente falar um pouco aqui da questão da pesquisa, porque a natureza da pesquisa, a abordagem da pesquisa, diz muito de quem é a própria pessoa, né? O engajamento político, ideológico, epistemológico. A Raquel fez um trabalho muito rico, muito denso, abordando a questão da dificuldade de aprendizagem matemática de quem entra na Universidade Federal. Muito interessante que ela trabalhou, sobretudo, com um grupo de jovens que foram acolhidos pela universidade, então, ou entraram através do Enem, entraram pelo programa seriado ou o vestibular, então, tiveram a chancela, né, foram acolhidos, e são jovens que escolheram o campo das ciências exatas e tecnológicas, porque, lógico, tem uma autorrepresentação positiva em relação à área de conhecimento das ciências exatas, e em especial a matemática, e quando chega na universidade se defronta com uma dificuldade, né? E o trabalho da Raquel foi justamente um trabalho colaborativo, participativo, de aproximação desses jovens em situação de dificuldade. Então, foi um trabalho muito interessante, no sentido que foi até um alerta para a própria universidade, que não está preparada para acolher e promover o desenvolvimento desses jovens que estão na universidade e, sobretudo, no campo da aprendizagem matemática. Inclusive, né, Raquel, no grupo, ela trabalhou com jovens em situação de inclusão, né, de autista,
Então, é exatamente um desafio para nós, professores, docentes da universidade. Então, a tese de doutorado da Raquel, de alguma forma, foi uma primeira aproximação da abordagem do diálogo, da aprendizagem dialógica, porque o diálogo fez parte tanto do processo da investigação, da metodologia, né? Assim como o diálogo aparece como um elemento fundamental dos processos de aprendizagem, de desenvolvimento, em especial da aprendizagem matemática. Então, é um trabalho que eu convido a todos ler, conhecer, sobretudo quem está atuando como docente nas universidades, nos institutos federais, né, que é um grande desafio, né? E é interessante que muitos dos alunos da Universidade Federal que a Raquel trabalhou, ela veio identificar problemas quase que lá na gênese do pensamento algébrico, da linguagem algébrica. Então, muitas das vezes, sim, tem aluno que tem dificuldade em compreender o conceito de limite, derivada, mas grande parte desses alunos trazem dificuldades que não é nem do ensino médio, lá do ensino fundamental, né? Então, isso traz reflexões profundas, complexas, e que isso, de alguma forma, vem marcar a trajetória da professora Raquel como docente e quanto investigadora. Então, hoje, agradecer a Raquel, né, integrante do GIEM, que vai nos agraciar com essa abordagem, a aprendizagem dialógica, né, e se propondo a um conceito que não é só para o ensino superior, né? Então, a gente pode falar em todos os níveis, em todas as modalidades de ensino, onde o diálogo é tão importante. Então, Raquel, seja bem-vinda, vamos nos deliciar com a sua fala, com o seu trabalho, tá? E com as suas proposições. E depois, então, ela vai falar em torno de meia hora, 35 minutos, e vamos abrir para o debate. Boa tarde a todos. Antes de começar a apresentação, eu não posso perder essa oportunidade de agradecer ao professor Cristiano as suas palavras sempre animadoras, que nos incentivam a dar o melhor de nós para a educação matemática, né? E você falou de marcar trajetórias, mas eu também tive o privilégio, né, como você falou, também essa felicidade de ter sido a sua orientanda, e você assumiu esse desafio de fazer um estudo junto comigo, né, colaborar com o meu estudo no ensino superior. Eu acho que foi o primeiro, né, da sua orientada no tema do ensino superior, então foi um desafio que você abraçou da melhor maneira possível, e você cooperou, colaborou, foi paciente, teve confiança em mim, por isso, muito obrigada, professor. Olha, se não fosse essa oportunidade de trabalhar junto, eu não estaria aqui hoje falando de educação matemática, provavelmente eu não estaria aqui hoje, então eu devo muito a você, muito obrigado pelo seu incentivo, principalmente pelo modelo de educador matemático que você é, não só para mim, mas para todos aqueles que têm o privilégio de conhecer o seu trabalho. Muito obrigada mesmo, e agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para iniciar minha apresentação. Bom, o professor Cristiano já falou, o título da apresentação é o Diálogo e a Investigação em Aulas de Matemática por meio da Aprendizagem Dialógica. O professor também já falou sobre a minha trajetória profissional, então, só para reforçar, eu sou professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, tenho atuado na docência no ensino superior, na formação de professores e também em cursos de matemática, como o cálculo que o professor mencionou. Tenho participado de atividades de extensão também na universidade. Tenho o privilégio de ser uma das fundadoras, junto com os colegas do GIEM, que é o Grupo de Investigação em Educação Matemática que promove esses seminários.
Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, meus colegas, e desde esse ano eu também faço parte do Formate, que é o grupo de investigação da Universidade Federal do ABC. O Formate é a Formação Matemática para o Ensino, e ele é coordenado pelo professor Alessandro Ribeiro, que junto com a professora Regina, na semana passada, foi um dos mediadores lá na palestra do professor João Pedro da Ponte. Então, estou muito feliz de poder participar desse seminário de GIEM, e eu quero falar que é um grupo jovem, porém é muito ativo, né, e tem feito muita coisa boa para a educação matemática do Brasil, e em especial aqui do Distrito Federal. É um grupo alegre, e eu recomendo todas as palestras, vão ficar aí no YouTube, que a partir desse ano agora a gente está divulgando. Eu preparei essa apresentação em 3 partes. Na primeira parte, eu vou contextualizar a pesquisa que eu vou relatar aqui com vocês. Mais ou menos no meio, eu vou explicar de que aprendizagem, aprendizagem dialógica eu estou me referindo, qual é a aprendizagem dialógica que eu estou falando, e, por fim, para terminar, algumas considerações, perspectivas de trabalho futuro. Então, são essas as 3, em geral, são essas 3 partes. Bem, o que eu vou relatar aqui hoje para vocês faz parte de um estágio pós-doutoral que foi realizado em cooperação com a professora Brigitte Lutz-Westphal, da Universidade Livre de Berlim. A professora Brigitte já é uma conhecida do nosso grupo de pesquisa do GIEM, porque já há 3 anos consecutivos ela tem participado do workshop de verão em matemática, em sessões de educação matemática organizadas pelo GIEM. Então, muitos de vocês provavelmente já conheceram, já tiveram a oportunidade de conversar com ela, de participar dos minicursos ou de alguma palestra que ela fez no âmbito do nosso grupo de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele se iniciou no 2º semestre do ano passado e acabou de terminar agora, na verdade, de começar uma nova fase, agora ele não terminou. Agora, nesse primeiro semestre de 2020, e ele foi planejado da seguinte forma: a primeira parte seria uma parte de estudos teóricos, seria o estudo dos artigos do referencial teórico ligado ao tema da aprendizagem dialógica e investigativa, e, ao mesmo tempo, eu acompanharia um grupo de pesquisa lá da Universidade da professora. A professora Brigitte, ela é também do departamento de matemática, mas ela coordena o grupo de didática da matemática. E lá nesse grupo, eles já têm mestrado, então no mestrado deles, eu acompanhei um grupo de 15 estudantes que estava estudando sobre aprendizagem dialógica e fazendo uma prática numa escola. Eu vou relatar isso para vocês. Então, eu vou relatar essencialmente essa primeira parte da pesquisa. A segunda parte da pesquisa seria a execução prática numa escola aqui no Brasil, numa escola pública de ensino, final de ensino fundamental, início ou primeiro ano do ensino médio, onde nós faríamos uma atividade relacionada à aprendizagem dialógica, no modelo que foi feito lá, que eu experimentei. Entretanto, isso já estava tudo certo para começar em abril, veio a pandemia, então esse projeto foi adiado agora para o novo semestre, por isso que eu falei que essa pesquisa não terminou, ela vai entrar numa nova fase. Então, é isso. Bom, aí a questão que fica, né? Que aprendizagem dialógica é essa que eu estou me referindo? Bem, falar em aprendizagem dialógica, a gente vem à cabeça o que é diálogo. O diálogo? O diálogo vem do latim, diálogos, e pode ser a conversação entre 2 pessoas, pode ser a conversação entre um grupo de pessoas, pode ser a discussão entre partes. O diálogo acontece também em obras literárias, o diálogo acontece na música. E aí, quando a gente fala em diálogo, agora eu estou levando diálogo para a aula de matemática,
a gente pensa sempre no diálogo oralizado, e ele é um elemento essencial no ensino-aprendizagem, não só de matemática, mas no nosso contexto aqui da matemática, pelas possibilidades que eles dão de formulação de pensamentos oralizados. Para algumas pessoas é importante a elaboração das ideias de forma oral, entre outras vantagens. Ele pode ocorrer de várias maneiras. Se a gente fala em diálogo, em aprendizagem dialógica, não podemos deixar de lembrar de Paulo Freire e também do trabalho do Olli aqui no Brasil, né? Quer dizer, Olli não é brasileiro, mas tem trabalhos de aprendizagem dialógica baseados, inclusive, fundamentados no trabalho de Paulo Freire. Mas tem sido muito estudado, mas a formação de um espaço de discussão matemática em sala de aula é um desafio. Por quê? O que a gente observa na nossa prática, seja qualquer nível educacional? Como tem acontecido o diálogo na prática? Acontece também nas minhas aulas no ensino superior. Eu lanço uma questão e o que acontece? Muitas vezes são sempre os mesmos ou a mesma pessoa que responde. É muito difícil a gente construir um ambiente em que todos participem. Então, a aprendizagem dialógica é importante, deve ser incentivada, mas é um desafio na prática para o professor. Bem, aí agora vamos entrar, então, de que diálogo de matemática eu estou falando. Esse diálogo que eu vou apresentar para vocês aqui, que tem sido o foco dos meus estudos, é o diálogo matemático que acontece através da escrita. Ou seja, os registros escritos dos estudantes que são o foco, são os elementos principais nesse diálogo. Nessa concepção aqui, nessa abordagem de diálogo matemático, ela vem sido desenvolvida desde o final dos anos 90 do século passado, não muito longe, por dois professores suíços. Na ocasião, esses dois professores, o Ruff, ele era professor de português numa escola na Suíça, na região do Cantão Suíço. O Galen, professor de matemática. Nesse trabalho na escola, em seus diálogos pedagógicos, eles começaram a ver as interseções entre essas duas disciplinas em questões de dificuldades dos estudantes e decidiram, então, desenvolver a aprendizagem dialógica por meio da escrita, ou seja, desenvolvendo, ao mesmo tempo, um trabalho em conjunto, no caso lá em alemão, no caso em matemática. Tá? Bom, na aprendizagem dialógica, estou chamando de AD aqui agora, o que acontece? Diálogo e investigação acontecem junto, por isso, muitas vezes, eu vou falar só aprendizagem dialógica, mas a investigação, a exploração de um problema matemático está embutida. Tá? Então, diálogo e investigação matemática, eles são estabelecidos na prática a partir de tarefas exploratórias e instigadoras da curiosidade científica. Bem, como eu falei, um elemento essencial são os registros escritos dos estudantes que vão ser feitos nos diários de bordo. Na teoria dos professores Galen e Ruff, eles chamaram de jornais, mas na verdade eles usam, os que aplicam hoje, usam cadernos onde os alunos fazem todas as anotações. Tá? A tarefa tudo começa com uma tarefa inicial, tá? Uma tarefa matemática. Essa tarefa matemática ela deve ser provocativa, deve instigar o estudante a participar ativamente na construção do conhecimento matemático, ou seja, deve ser uma tarefa que dê vontade do estudante de continuar no diálogo e ter vontade do estudante de pesquisar e de gostar da matemática, né? De maneira que ele não tenha vontade de parar de fazer aquilo e queira continuar. Então, todos os registros são feitos num diário de bordo, que pode ser um caderno, pode ser folha também, né? Desde que depois tudo seja fichado.
Nesse diário de bordo, ele contém todas as respostas dos estudantes às tarefas propostas e também todo o feedback do professor. É um trabalho individual e investigativo. Bom, são 4 elementos constitutivos na prática para a aprendizagem dialógica. São eles uma ideia central ligada a um objetivo de aprendizagem. Então, antes de construir qualquer tarefa, o professor deve ter em mente uma ideia central e fazer a pergunta: o que eu desejo ter uma motivação? O que eu quero que os meus alunos aprendam com esse momento dialógico? Então, sempre pensando no objetivo de aprendizagem, uma ideia central a ser desenvolvida, uma tarefa matemática ou tarefas, que a partir de uma o diálogo vai gerar outras tarefas, o feedback do professor, que vai ser individual, para cada estudante, e o diário de bordo. Ele é importantíssimo, nele vai estar todo o desenvolvimento da aprendizagem durante o processo. Essa representação aí, cíclica, circular, ela é muito boa porque, a princípio, a tarefa começa-se com uma tarefa inicial, e aí tem o feedback do professor, tem o trabalho em sala de aula, mas, a partir das respostas dos estudantes, é que a ideia central pode ser trabalhada, a ideia central pode ser alterada, ou seja, as respostas dos estudantes é um processo dinâmico, é isso que eu quero dizer. Ele pode ter alterações ou seja, durante o processo pode ser que o professor mude a ideia central, ele mude os seus objetivos, e que a partir das respostas dos estudantes, então ele vai tendo novas ideias, novos temas vão surgindo, é um processo dinâmico. Por isso essa representação que coloca os 4 elementos principais, que são a ideia central, a tarefa, o feedback e o diário de bordo. Bom, sobre as tarefas e os registros dos estudantes. Recomenda-se que as tarefas iniciais, principalmente, sejam questões abertas. Pode ser uma situação-problema, pode ser uma curiosidade atual, pode ser um enigma, tem que ser, de qualquer forma, tem que ser uma coisa que instigue os estudantes a continuar. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo, tá? E para poder clarear um pouco essa teoria. Deve ficar claro aos estudantes, aos participantes, deve ficar claro que há necessidade de que eles escrevam todos os seus pensamentos, inclusive sentimentos relacionados às perguntas propostas. O princípio didático dessa abordagem, ela é boa, porque como vai ser feito individualmente, ela é recomendada, ela é boa para contornar os diferentes níveis de conhecimento que acontecem em nossas salas de aula, independente do nível educacional. Além disso, elas dão a oportunidade do aluno se expressar livremente, desenvolver a criatividade, o pensamento crítico, o pensamento matemático, e recomenda-se que ele tenha a liberdade para se expressar. Além disso, permite que cada educando revele o seu melhor a partir do que ele já sabe, e está relacionado com recompensar os seus pontos fortes, ou então ele possa compensar deficiências que vão aparecer ali nas produções deles. Voltando aqui ainda, um minutinho, vou voltar aqui no anterior, um minutinho, que aqui eu falei sobre é importante que os estudantes escrevam todos os seus pensamentos, sentimentos relacionados às perguntas propostas. No início da minha fala, eu falei que eu acompanhei com vocês um trabalho prático lá junto com o grupo da professora Brigitte. Esse grupo eram de 15 estudantes, estavam acompanhando nessa metodologia
momentos de aprendizagem dialógica numa turma de 9º ano do ensino fundamental. É uma escola pública lá, e esses alunos tinham uma vez por semana, durante 6 semanas, na hora, eles tinham um horário à tarde, em que era o horário deles irem para uma sala de exercícios, chamava de tipo um laboratório de matemática, mas eles iam ali para poder resolver a lista de exercícios propostos pela semana, dependendo do conteúdo. Na época, estava começando um ano letivo, então, os alunos tinham estudado no ano anterior funções lineares e seriam introduzidos nessas próximas 6 semanas ao estudo de funções quadráticas. Então, a pergunta inicial, a primeira tarefa da aprendizagem dialógica, cada um desses 27 estudantes recebeu um caderno com as regras que ele deveria escrever o máximo que ele conseguisse sobre aquilo, que ele evitasse, que ele tinha liberdade para colocar suas ideias, que ele não ia ganhar nota por aquilo, porque era um trabalho só de uma vez por semana, mas contava ali pelo momento que ele estava na aula de exercício dele, que ele não ia ganhar nota, que ele se sentisse livre e cada caderno, cada 2 cadernos da tudo foi dado para 1 ou 2 estudantes daquela turma de 15, então, cada desses 15 estudantes deram feedback para esses estudantes. Eu tive a oportunidade também de dar feedback para alguns estudantes. E aí, a pergunta inicial era: o que é uma função matemática? Só isso que o estudante iniciou. Então, pessoal, imagina, para um aluno de 9º ano, o que é uma função matemática? A maioria deles escreveu nesse primeiro contato. A maioria deles escreveu. Eu nunca ouvi falar de função, sendo que ele já tinha tido, não. Eu nunca ouvi falar. Eu não gosto de matemática. Eu não quero falar sobre matemática. Começou assim, ou seja, é desafiante também, e a maior parte dos estudantes respondeu dessa forma. Outros escreveram, muitos também escreveram, eu acho que tem alguma coisa a ver com y igual a mx, e aí supõe-se que ele estava com o livro do lado e deu uma folheada, ou ele lembra disso porque ele lembra que ele tinha... Então, o início, então, ou mesmo em qualquer momento, ele se incentivado a colocar todos os seus sentimentos mesmo. Como eu falei, é muito importante esse diário de bordo, o local onde ele vai registrar, porque ele é a materialização do processo dialógico. É ali que o professor vai acompanhar o desenvolvimento dos estudantes. Nessa teoria, os autores chamam os registros dos alunos de pérolas. Essas pérolas podem ser os erros, os acertos, podem ser as descobertas dos estudantes, podem ser insights. Então, para todos os registros, eles chamam de pérolas. Incentiva-se que, ao dar o feedback, o professor use somente palavras positivas, ou seja, que o professor valorize toda a produção escrita dos estudantes, inclusive aquela que eu falei, que falou: eu não quero falar sobre matemática, eu não gosto, eu não sei nada de função. E aí foi incentivado os estudantes lá da turma que estava dando feedback a colocar: mas por quê? Me fala por que você não gosta. E eu vou te dar um exemplo aqui, eu vou escrever, vou te dar um exemplo aqui de uma função, vou te falar um pouquinho sobre ela, quem sabe você se interessa. Eu gostaria muito que você lesse alguma coisa sobre essa função, coisas desse tipo. Os estudantes, às vezes, escreviam uma página completa, e às vezes metade disso era uma palavra de motivação. E às vezes esses estudantes também tiveram a oportunidade de relatar sua própria experiência. Eu também, quando eu estudei isso, achei, mas comigo aconteceu isso. Então, é um diálogo mesmo, mas com um objetivo matemático lá no final. Na prática, acontece o seguinte: esse modelo que eu acompanhei foi feito... não foi feito pela professora, tá? A professora simplesmente ela entregava os cadernos que depois iam para a universidade semanalmente para serem estudados pela turma lá da professora Brigitte. Então, mas no ambiente de sala de aula normal, tá? Vamos dizer assim, não do novo normal, do antigo normal, o professor lança uma entrega, ou se o aluno tiver, ele dá cada um dentro de um caderno, ou se ele optar em fazer em folhas, depois ele vai recolher cada folha e depois
arquivar, ele lança uma tarefa inicial. Antes dele fazer o feedback, recomenda-se, então, que todos os alunos deem uma olhada no que os seus colegas escreveram. Aí, isso pode ser feito, tem várias maneiras de ser feito, isso dentro de sala de aula. Vamos supor que ele deu 15 minutos para o aluno individualmente responder, 15 minutos é muito, 10 minutos. Após esse momento, ele monta duplas ou trios, ou grupos de 4 pessoas, ele monta grupos para que eles possam discutir as respostas entre eles, ou ainda o que eles chamam de dança das cadeiras, cada um deixa seu caderno de respostas sobre a mesa, e cada um vai passando na cadeira do outro para poder olhar o que o outro fez, e mais... você tem a liberdade de escrever alguma coisa lá. Eu não entendi, você poderia me explicar melhor isso? Gostei muito, gostei muito. E também incentivar os alunos a dialogarem com o colega por meio da escrita ali no caderno. Após essa fase, tá, de compartilhamento só após essa fase de compartilhamento das respostas, é que o professor recolhe os cadernos e faz o feedback individual. Após o feedback individual, ele seleciona as pérolas que ele quer trabalhar com os alunos, projeta na sala e aí ele leva para a plenária. E aí também tem várias maneiras dele trabalhar as pérolas. Ele pode trabalhar os erros, pode trabalhar os acertos e pode trabalhar as descobertas dos alunos. Bom, por isso que no final que essa metodologia, ela dá a possibilidade de adaptação às atividades tão faladas hoje e tão importantes, as representações ativas em sala de aula. Bom, pelo que eu falei até agora, eu tenho certeza que vocês estão pensando, poxa, mas isso é muito trabalhoso. De fato, é muito trabalhoso. Você tem que construir, a ideia é que você construa tarefas abertas, instigantes, que você dê o feedback individual, sim, mas tem a falta de familiaridade com esse processo. Em matemática, processo de escrita, matemática já é um problema de escrita, matemática por meio de palavras. Tem limitações curriculares, tem limitação de tempo. Se eu pedir para vocês escreverem isso, vocês vão escrever vários problemas. De fato, é um trabalho, mais um desafio, tá bom? Bom, em resumo, na concepção de aprendizagem dialógica, a troca de conversas entre o educador e os educandos é por meio das anotações feitas nos diários de bordo, ou jornais, ou que você queira chamar, tá? O diálogo escrito, ele é estabelecido durante o processo de aprendizagem, ele é um elemento central nesse processo de aprendizagem. E deseja-se, o esperado é que por meio da escrita dos estudantes seja viabilizada uma comunicação investigativa que permita aos professores conhecerem os pensamentos, as emoções e outras expressões dos educandos e, ao mesmo tempo, se desenvolva a aprendizagem matemática. Nessa experiência que eu participei lá, teve um estudante que no início foi muito fechado, não queria. E aí o estudante o outro estudante de pós-graduação que dava feedback para ele foi tentando motivá-lo, e é impressionante com o desenvolvimento desse estudante, que no início, durante 2, 3 semanas, se bloqueou, queria falar de tudo, queria falar de esporte, queria falar de natureza, e não queria falar de funções. E, ao final, ele escreve uma página inteira sobre funções. Essa parte da experiência nós vamos escrever no artigo, e aí quem sabe no início do ano que vem eu posso compartilhar essa parte prática sobre essa experiência de 6 semanas. Bom, do ponto de vista teórico também, esse modelo de aprendizagem ele tem influências da aprendizagem por descobertas de John Dewey, da descoberta matemática por meio das resoluções de problema. Aqui você pode, durante o processo, usar a resolução de problemas como nas tarefas, como tarefa dialógica, tá?
Tem influência do positivismo quando a gente pensa no uso das questões abertas ou na construção do conhecimento por meio do desenvolvimento das tarefas, à medida que se desenvolve as tarefas, e pode ser também caracterizado como uma modalidade de aprendizagem ativa, uma vez que o professor passa a ser mediador e os alunos passam a trabalhar individualmente e ativamente na construção do seu conhecimento. Bom, agora a gente já está chegando mais para o finalzinho dessa apresentação, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma atividade que tem o mesmo enunciado da atividade que foi feita lá com os alunos do 9º ano da Alemanha. Só que é o seguinte, no workshop de verão em matemática, aqui em fevereiro, que aconteceu aqui na Universidade de Brasília, eu e a professora Brigitte oferecemos um minicurso sobre aprendizagem dialógica e nós experimentamos uma tarefa junto com os participantes. Os participantes, na ocasião, eram professores de matemática do ensino superior, professores de matemática da educação básica e também licenciandos. Ou seja, a questão, escreva o que é uma função matemática e destaque aquilo que você considera ser mais importante sobre elas, ela foi dada para um grupo de pessoas que tinha uma certa familiaridade com funções, ou que já ensinou, ou que já estudou bastante, ou que estava ensinando. Só que o desafio era... Então, reforçando, era a mesma pergunta que foi feita para os estudantes lá do 9º ano, tá? Só que o desafio use palavras. Nós solicitamos que ele não usasse fórmulas, né, equações matemáticas. Se ele não conseguisse, que ele poderia lançar mão de um desenho a gente aceitou, mas que ele tentasse usar palavras para escrever o que é uma função matemática e o que ele considera importante saber sobre ela. Aí, gente, primeiros 5 minutos, silêncio. E olha o público já, o silêncio. Foi difícil. Aí, aos poucos, fomos incentivando. Durante o minicurso, a gente já tinha mostrado exemplos dos estudantes. E aí, estou trazendo essas situações para mostrar para vocês que realmente é desafiante. Não é óbvio, não é fácil, mas é interessante a gente poder exercitar essa aprendizagem na matemática, né? Então, eu trouxe algumas respostas dos participantes lá. Observa a dificuldade em expressar, né? Assim, antes de eu continuar, nós simulamos, então, como seria lá, lançar a tarefa. No caso, a pergunta aqui estava adequada. Eles responderiam, logicamente, adequado ao grupo lá, que é, como eu já falei, o perfil do grupo qual era. E depois nós fizemos a dança das cadeiras. Sem os nomes, espalhamos as respostas sobre as mesas, e eles deram uma volta e olharam as respostas de todos e puderam também colocar perguntas. Por exemplo, nesse exemplo aqui, o participante escreveu: é uma relação entre dois conjuntos, onde um conjunto é domínio, possui um elemento relacionado ao contradomínio. Aí a pergunta primeira, se fosse eu que tivesse, eu escrevi o que é domínio, o que é contradomínio, você poderia me dar um exemplo disso? Seria a continuação do diálogo. Outro exemplo é uma relação entre variáveis que tenham uma ligação de dependência entre elas, né? Uma possível continuação para o diálogo seria: você poderia me dar um exemplo? Um outro exemplo, uma função descreve um comportamento específico de um objeto X, de forma que o resultado imagem seja representado por um novo objeto Y. Pode relacionar grandezas, posições, caminho, etc. Aqui também caberia. Poderia me dar um exemplo prático? Então, são exemplos para ilustrar para você que mesmo para pessoas já
acostumadas com as funções, poder expressar isso sem poder... Olha aqui já apareceu um X, já apareceu um Y, é um desafio. Bom, já indo para o final, eu gostaria de terminar com essas perguntas. Por que usar a aprendizagem lógica? E a pergunta, né, que não quer calar hoje, é possível adaptar às aulas remotas? Bom, por que usar a aprendizagem dialógica? A resposta vai na linha que o professor Cristiano falou. A gente pesquisa aquilo que nos interessa, aquilo com que o nosso coração bate mais forte. Então, na verdade, essas considerações estão relacionadas, assim, na verdade, são por que eu estou estudando, a gente poderia dizer assim, por que eu estou estudando aprendizagem dialógica, né? Então, em primeiro lugar, é importante deixar claro que é uma alternativa metodológica complementar para a sala de aula de matemática. Não só por conta dos desafios que tem de ser trabalhosa, mas também porque não é comum esse tipo de trabalho em matemática, mas seria uma alternativa complementar, para complementar uma aula expositiva ou uma aula gamificada, ou seja, uma atividade. Você pode escolher, por exemplo, o iniciozinho de funções. Nesse caso lá, da que eu acompanhei, por exemplo, a ideia central era que eles pudessem, e ela não foi definida anteriormente, porque eles não sabiam como seria a reação da turma, porque eles não conheciam a turma. E o curioso, nesse momento todo, o trabalho foi todo como se fosse cartas, né? Mas era um caderno com os estudantes da universidade, eles se apresentaram, tudo, e ele se manteve assim. Não houve troca de e-mails e nem houve encontros presenciais por questões de limitação de tempo. E aí, é uma alternativa complementar às aulas expositivas ou a outro tipo de aula, tá? Outra coisa, é uma oportunidade de espaço para dar voz àqueles estudantes que muitas vezes têm vergonha na sala de aula de responder uma pergunta que o professor faz, porque a resposta vai ser individual. Espera-se que o professor dê essa liberdade para ele poder se expressar da maneira que ele puder e no nível de conhecimento ou de maneira de escrita que ele tiver, tá? Ou seja, que o estudante tenha liberdade para se expressar, ou seja, ele não tenha medo. Ali é o momento que ele não vai ter medo de errar, que seja assim, essa é a ideia. Ou seja, é uma opção, uma metodologia inclusiva nesse sentido. Ela cria espaços para a liberdade para os alunos resolverem situações, problemas matemáticos de maneiras diferenciadas, tá? Para mim, em particular, eu gosto muito, se eu quero gravar uma ideia, eu gosto muito de escrever essa ideia, da maneira como eu a recebi e também da maneira como eu interpretei. Para algumas pessoas, então isso não é válido para todo mundo, né? Mas para algumas pessoas, o trabalho de escrita ele é mais consciente, realmente é uma maneira, quando eu me concentro, quando eu escrevo, ele é mais consciente, ele é mais comprometido do que a fala. No meu caso, eu sou exemplo disso. E, como exemplo que eu falei, essa aprendizagem nasceu no âmbito colaborativo de um professor de alemão com um professor de matemática e tem essa possibilidade também de um trabalho colaborativo com professores de outras áreas. No Cantão Suíço, algumas escolas têm essa metodologia institucionalizada. Na Alemanha, ela é pontual. Existe uma organização chamada de Organização de Aprendizagem Dialógica, com site e tudo. A professora Brigitte é a representante na Alemanha, mas na Alemanha ela é pontual. Ainda sobre por quê, pode ser outra coisa, pode ser usado em qualquer nível educacional, inclusive no ensino superior, tá? Leitura e escrita caminham juntos. Então, é um resgate da leitura e da escrita em matemática. Ela exige pouquíssimos recursos materiais, um caderno e lápis, ou simplesmente lápis e papel, tá?
E ela viabiliza a criação de espaços investigativos, facilitador de interações de estudantes, e, além disso, ela deve ser associada à resolução de problemas em matemática. Bom, se é possível adaptá-las às remotas, sim, tá? Por exemplo, agora eu vou voltar às aulas remotamente, eu pretendo usar a aprendizagem dialógica, e uma possibilidade que eu pensei nos momentos síncronos, lançar uma pergunta motivadora do diálogo que eu quero, e pedir que os alunos enviem naquele momento o e-mail com as respostas. Mas esse é do próximo passo de investigação, porque eu não tenho conhecimento de ter sido usado de maneira remota, mas é possível se adaptar. Eu imagino que sim, aceito sugestões, quem quiser colaborar. Bem, uma das repercussões dessa pesquisa foi a publicação desse capítulo, desse livro, Cenários de Pesquisa em Educação Matemática. Esse livro foi lançado pela Paco Editorial, ele foi lançado no workshop de verão, ele foi organizado por mim e pela professora Regina Pina, ela também é professora do Departamento de Matemática, ela também é integrante do GEM, nós organizamos esse livro, foi lançado no workshop, e o primeiro capítulo é o meu capítulo escrito em parceria com a professora Brigitte, e a gente tem pelo menos 2 parágrafos sobre as atividades dialógicas e investigativas. Então, se alguém quer saber um pouco mais detalhadamente, eu recomendo a leitura desse capítulo, você pode comprar na editora Paco, eles têm o livro físico e tem também o e-book. Algumas referências vão ficar aí no YouTube, então depois vocês podem olhar, mas quem quiser pode entrar em contato comigo, eu estou disponível. Eu queria também lançar aqui o desafio, se tem algum professor de matemática de qualquer nível educacional que tem interesse de abrir essa sala de aula para que a gente possa fazer um trabalho colaborativo nesse sentido da aprendizagem dialógica, por favor, fale comigo que eu estou interessado. E no final dessa apresentação, eu sei que vão falar aí do EBREM melhor, quero falar que eu também vou fazer um mini curso lá, tratando mais uma vez, então se alguém que tiver mais interesse vai ter oportunidade daqui a pouco mais de uma semana, 10 dias, dia 17 começa o EBREM, mas os detalhes o professor Cristiano vai falar ao final. Muito obrigada, e eu fico agora disponível para as suas contribuições, colocações. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Fantástica, né? A questão do diálogo na aprendizagem, Sim. né? Nós temos várias... Sim. Diálogo escrito, vai falar. Dessa vez. Escrito, exatamente. Essa é uma das questões que eu teria, mas tem muita gente participando, que coisa levantando boa. questões importantes, né? Uma delas já perguntando sobre publicações, você já compartilhou aí, né, que o primeiro artigo, né, que o pós-doc ainda vai sair o artigo. E só me faz lembrar também, BNCC, que hoje é o pilar, né, legal, a gente fala lá na BNCC de aprendizagem solidária da matemática. Então, tem a ver com, de alguma forma, né, com a questão do diálogo. Bom, vamos lá, então, para perguntas. Tem uma meia hora aí para perguntas. Eu vou tentar fazer em bloco. Então, nós temos inicialmente o Cláudio Dias. Gostaria de agradecer a presença dele, né? Ele gostou bastante da palestra, agradecendo, achando que é bastante elucidativa. E falando sobre o interesse dele da EJA, né? Que o tema é muito importante para a EJA, principalmente para a necessidade de se explorar os conhecimentos tácitos dos alunos do EJA. Entretanto, ele coloca uma questão sobre o diário de bordo para essa modalidade da EJA, que pode ser um problema, visto que a oralidade, muitas das vezes, traz mais clareza em relação ao pensamento do discente do que ao escrito, né? Porque eles têm dificuldade do escrito. Então, essa é a questão do Cláudio no contexto da EJA, ou seja, a mediação entre a produção escrita e a produção oral.
E a pergunta que ele coloca se não daria para, dentro dessa abordagem da aprendizagem dialógica, se não daria para usar os dois, tá? E depois temos o Gabriel Leite, tá? Perguntando, já está interessado em leitura de artigos. E o Marcos Custódio achou excelente a abordagem, tá? E está solicitando, então, que você disponibilize a bibliografia sobre a temática. Vamos, então, para esse bloco, depois a gente traz outras questões. Sobre a EJA, realmente, principalmente nas etapas, né, que chama assim, na EJA, nas etapas iniciais, onde eles estão sendo alfabetizados, mas, olha, eles podem usar também, aí vai depender da criatividade, os professores podem usar também desenhos, né? Com os professores, quando muitos não conseguiram, professores do ensino superior não conseguiam colocar em palavras o que eram funções, nós falamos, faz um desenho, aí, ufa, aí foi, e o próprio desenho ajudou na construção depois da escrita. Então, eu junto com meus estudantes na formação de professores de álgebra para o ensino, geometria para o ensino, nós temos acompanhado algumas turmas de EJA, tem sido momentos muito importantes, porque o público da EJA nos recebe com muita sede, e é muito bom trabalhar, e nós temos trabalhado nos anos finais, né? E eu acho que nos anos finais, sim, respeitando a limitação a limitação de cada é possível, e assim, como eu falei, essa metodologia, ela é complementar, ela não, a oralidade também é importante, outras recursos em sala de aula são importantes, complementar. Então, ela pode ser adaptada para EJA, sim, claro, nos anos iniciais, talvez usando desenhos, mas nos anos finais. Sobre a bibliografia, eu acho que eu já respondi, né? Vai ficar aí a apresentação, então vocês têm, além do capítulo do livro que já foi escrito por mim, pela professora Brigitte, tem também algumas das referências que eu cito, e tem algumas em inglês, inclusive, porque em português, aqui no Brasil, não é do meu conhecimento alguém que trabalhe a metodologia dessa forma, usando o diário de bordo, eu não tenho. Então, tem referências em inglês, lá tem o meu trabalho, o meu capítulo com a professora Brigitte, e aí vai ficar aí, e outra coisa, podem entrar em contato comigo também, tá? O meu e-mail vai ficar aí também, podem entrar em contato para a gente continuar esse diálogo. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Vamos dar continuidade. Então, temos mais duas questões. Não, uma é uma questão e a outra é um recado, tá, Raquel? A Rebeca Miranda, tá? Rebeca, prazer estar contigo aí. Ela coloca que ela considera que essa dinâmica é muito importante para a construção do pensar matemática. E ela questiona como é que podemos mostrar para os docentes, para os professores, que esse tipo de tarefa é importante, já que muitos não se interessam por essa construção. Então, essa questão da Rebeca, que, de repente, o problema não é como convencer os professores, né, os docentes. E um recado aí do Laboratório de Aprendizagem de Matemática, lá da Escola Clássica da Ceilândia, crianças da educação infantil ao 5º ano. Acredito que deve ser Raimunda, né, que deve estar por detrás. Ela já se coloca à disposição do espaço do projeto Laboratório de Aprendizagem Matemática na Escola Classe 1 da Ceilândia, então, para utilizar essa abordagem. Então, são essas duas. Rebeca, ex-aluna nossa lá, professora excelente. Um abraço para você, Rebeca. Realmente, Rebeca, é uma oportunidade incrível se o professor fizer, pelo menos durante 8 semanas seguidas, ele conseguir. No início, como eu falei, a maior parte dos estudantes vai ter reação, porque não está acostumado com aquilo, mas você tem que incentivar através de palavras motivadoras e questionamentos, a ele continuar ali.
mas é uma oportunidade ímpar do professor acompanhar o desenvolvimento do pensamento matemático, muito importante. Bom, quanto à consideração dos professores, esse momento aqui agora é né? O Gen tem feito isso, tem feito mini curso que a gente fez lá no workshop, são esses momentos de divulgação, esse espaço aí que agora, muito obrigada, a professora lá da escala classe 1 de Ceilândia, olha que espaço maravilhoso, que eu não posso perder essa oportunidade. Então, como eu falei, a pesquisa está só começando, vamos sair agora da parte teórica para a parte prática, olha que campo incrível. Então, são esses momentos aqui de divulgação, de contagiar um professor, vamos contagiar os professores lá de Ceilândia, vou estar no Ebrem de novo, levando um pouco mais sobre essas ideias. É isso. Muito obrigada, Rebeca, pela sua participação. Bom ver você por aqui. Ok. Eu gostaria de retomar um pouquinho, gostaria de aproveitar e também fazer questão, resgatar o Cláudio Dias, né? Sobretudo, essa questão de que a mediação ela é feita através de linguagens, né? E é lógico que a abordagem que você traz da Alemanha e essa mediação, essa dialogia entre sujeito e sujeito, você tem o objeto de conhecimento, você podia ser música, né? Vamos sair da matemática. Você tem dois sujeitos interessados com música, eles vão dialogar sobre música, e a música tem uma linguagem. Ok. No caso que você tem dois sujeitos, e isso que é interessante, que parece que você, dessa abordagem, o professor sai um pouco, em determinado momento, ele sai do centro, né? São os sujeitos que estão em diálogo. E o papel do professor, como você colocou, é trazer a tarefa, que é o objeto desse diálogo. E puxar de novo essa questão, Raquel, que está muito a questão do texto escrito. E você vê, o primeiro convite que você teve foi para os anos iniciais, escola classe que para mim é o da Ceilândia. Porque aí nós temos que pensar, é lógico, o seu papel enquanto pesquisadora e educadora, se apropriando dessa abordagem que você traz da Alemanha, ampliar, né, uma nova realidade. Então, que tipo de linguagem a gente poderia usar? A gestual, corporal, né, a sinestésica, tecnológica, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouquinho sobre isso. Agora, sobretudo, eu tenho uma pergunta fundamental para você. Você fala em aprendizagem matemática dialógica. Ok. O que seria, então, uma aprendizagem matemática sem diálogo? O que aconteceria se não tiver... E eu, quando te pergunto, não é uma pergunta teórica, é uma pergunta olhando a realidade, né? Sim. E não só no curso superior. E que muitas das vezes o professor fica numa relação egocêntrica, né? Ele e o quadro, ele e os conceitos matemáticos, ele e os procedimentos matemáticos e a linguagem no quadro, e esquece que tem aluno. Então, cadê o diálogo? Então, o que seria uma aprendizagem quando nós não temos o diálogo? Essa seria a pergunta. Professor, obrigada, né? Porque você já respondeu. Obrigada pela pergunta, que você já deu a resposta, né? Eu acho que é nesse sentido aí. Apesar do professor, no exemplo que eu dei, que acontece nas nossas salas de aulas em todos os níveis, apesar do professor dar oportunidade de diálogo aos estudantes, né, lançar uma pergunta motivadora, ou lançar um desafio oralmente, muitas vezes aquele que você nem queria ouvir, que é o primeiro que você sabe que ele já está acompanhando o seu raciocínio, ele já sabe o que responder, esse é o que levanta a mão e fala de uma maneira que os outros se calam, né? Então, eu acho que tem muito a ver com as nossas aulas expositivas, como você falou, em que não é dada a chance do estudante se expressar. Ou quando dá, ele é podado, né? Às vezes ele é podado, ele não se sente à vontade de se expressar. Como eu falei, tem alunos como esses que logo querem, são super participativos, mas esses, em geral, não são esses que a gente gostaria de ouvir, né?
a gente gostaria também de saber o que os outros estão falando. Então, eu não diria, eu diria que o diálogo tem sido pouco usado, tem sido realmente de dois só mesmo. Então, com essa aprendizagem, com a aprendizagem dialógica também como complementar, então aí entra o que você falou de usar outros recursos de linguagem, né? Expressão corporal também, ou não só a oralidade ou a escrita, ou os outros exemplos que você citou. Você falou também de outros objetos de conhecimento, só uma observação aqui, é que lá nesse grupo de aprendizagem dialógica que tem na Alemanha, e na Suíça, e na Áustria, nesses 3 países principalmente, eles têm um encontro anual. Eu participei em novembro do ano passado. Nesse encontro anual, ele é separado por áreas. Então, hoje em dia, ele já é usado não só em aulas de português e matemática, mas em aulas de físicas, em turmas de ensino superior, de geologia. Teve um professor lá que relatou em artes, em geografia, história. Ou seja, eu falei aqui do ponto de vista da matemática, mas pode ser usado também para qualquer outra objeto de conhecimento, ou área de conhecimento, melhor dizendo. Isso é interessante, Raquel, que você tem como abordagem o Paulo Freire, né? Uhum. E quando você vai expondo, vem muito à tona, para mim, a leitura que eu tenho de Paulo Freire, um conceito que ele tem de silenciamento. Né? E parece que o processo é esse. E é interessante ver que o silenciamento, a gente pensa que o silenciamento é para o outro, mas, na verdade, é a garantia de um diálogo do sujeito com ele mesmo. É que por isso que o Paulo Freire coloca, só aprende quem ensina. Então, é interessante quando você traz essa abordagem do diálogo, né, é o diálogo com o outro, mas quando eu falo com o outro, eu tenho que falar comigo mesmo. Como é que eu vou me expressar se eu não consigo explicitar uma explicitação de ordem conceitual, linguajar, né? Acho que inclusive, acho que metalinguística, inclusive, porque eu tenho o pensamento, o conceito, como é que eu transmito isso? Que nem você colocou no exemplo aí, que na Semana da Matemática, né, na Escola de Verão, os próprios professores, como é que eles expressam o conceito. Agora, o não expressar-se não significa que não tem o conhecimento, mas expressar produz conhecimento e produz a aprendizagem. Então, a gente vê que essa abordagem que você traz vai gerar um movimento na educação matemática no Brasil. Né? Eu acho muito interessante e que você realmente já tem alguns teóricos que estão aí, Paulo Freire, o Oli Skismovs, né? Parceiro, que de repente poderia até convidar ele, né, para estar um dia conosco aqui no G. Bom, vamos continuar com perguntas, senão só eu vou fazer perguntas. Eu sou só mediador, Cristiano, vamos lá. Aí vem a Marlene Pereira, ela falou, gostei muito da sua fala. Gostaria muito de colaborar na sua pesquisa no ensino médio. Então, você tem tem lá para os anos iniciais e tem para anos... Pode chamar os alunos, que vai ter bastante foco de investigação. Temos o Gabriel Leite. O Gabriel Leite, ele faz a seguinte pergunta. A questão cultural foi adaptada para o Brasil? Não sei como é a educação fora do país. Então, ele está preocupado com essa abordagem mais antropológica, né? Bem, de fato, lá parece ser mais fácil, mas não é fácil. Como eu falei, no exemplo que eu lancei para vocês, lá quando eu estou falando da Europa, o exemplo que eu dei para vocês, a maior parte desses 27 estudantes lá da turma, no início também não sabia, não lembrava, e chegou até a falar que nunca tinha ouvido falar, sendo que eles já estavam no 9º ano, eles já tinham sim ouvido falar, mas tinham apagado ou não queriam falar sobre aquilo. De fato, se a gente for usar os dados do PISA e tudo, todos esses países que eu mencionei da Europa estão na nossa frente em na leitura. E, então, a princípio, lá seria, mas aqui no Brasil, como eu falei, nós vamos começar a prática aqui agora, né? Já fiz alguns momentos
soltos também no ensino superior, mas agora, por exemplo, com essas professoras, tendo esse espaço, aí que nós vamos verificar. E, lógico, temos que fazer as adaptações, tá? E isso é uma dos pressupostos da teoria, né? Que quando você considera todas as produções escritas dos seus estudantes, é um pressuposto. Você considerar tudo que ele escreveu ali, de alguma forma, e não riscar, e não falar não, mas a partir dali instigá-lo a continuar, é uma coisa que a gente pode fazer, eu acho que independente de cultura, mas aí, a partir dessa prática agora que vai se iniciar, daqui a uns tempos a gente pode responder melhor sobre essa questão, mas sem dúvida os sujeitos são distintos, individualmente, quanto mais culturalmente também. Obrigada, Ótimo. Gabriel, pela pergunta. Já caminhando por finalmente, eu achei muito interessante o desenho do procedimento, essa visão cíclica. E esse desenho ele é uma relação não só conceitual, mas ele representa o movimento do diálogo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que é a importância da manutenção de um movimento a partir do feedback. E que achei muito bonito você falar, interessante, você é matemática, né, mas mulher, mãe, educadora, e você, quanto mãe, né, deve ter muito disso, como é importante para o sujeito que aprende se manter no diálogo a partir do reforçamento, que não é apenas um reforçamento cognitivo, mas ele é emocional, ele é social, ele é ético, ele é político. Fala um pouquinho mais disso, que eu acho que se a gente conseguisse, através dessa abordagem, Raquel, já trazer para a nossa sala de aula essa dimensão da importância desse feedback, de animar o outro, permanecer e se valorizar os seus pensamentos, como você colocou, os seus erros, como os erros são importantes na aprendizagem matemática, essas pérolas. Não tem erros. São pérolas. Fala um pouquinho mais disso para a gente poder estar fechando. Eu acho que é muito bonito isso daí. Se a gente tem a habilidade de conduzir isso de uma maneira efetiva, vamos dizer assim, né? Se o professor tem a felicidade de envolver os seus alunos a partir das tarefas e construir esse diálogo, esse movimento vai acontecer, porque o professor Cristiano sabe disso, você sempre trabalhou com as produções dos estudantes, e eu me espelho nisso, né? Eu usei isso no meu doutorado, estou usando agora, mas eu fui encantada pelos seus exemplos das produções que vocês, pelas pérolas dos seus estudantes, né? Das pérolas. Então, essas pérolas, esses registros dos estudantes é que vão dar esse movimento. Tá? Porque como eu falei, naquela experiência lá, eles só queriam, vamos lançar essa pergunta que é uma função, ver o que acontece, e no final, a partir dos feedbacks, eles decidiram, olha, já que nós temos somente 6 semanas, nossa ideia central aqui, nosso objetivo vai ser que eles saibam, pelo menos, diferenciar um gráfico de uma função linear de uma função quadrática. E isso foi construído através do diálogo. Tá? Os feedbacks começaram a lançar uma pequena função, y igual a x, por exemplo, e fazia uma tabelinha e começava, você consegue continuar? A próxima resposta depois, se ele acertou, marcava um ponto, você consegue continuar? E depois e isso foi construído durante o processo, não estava definido no início. O início, por eles não conhecerem a turma, era uma investigação que começou assim, vamos ver o que acontece. Então, tem esse dinamismo. A tarefa tem que ser adaptada. A tarefa inicial, você tem uma tarefa inicial, mas depois você não sabe como vai continuar. Isso vai ser só possível a partir dos registros, do registro cuidadoso dos estudantes. Ou seja, se a gente consegue, isso vai acontecer naturalmente, esse movimento dinâmico. Isso significa uma aprendizagem para nós também, né? Nossa, diante da experiência que nós tivemos do que é ensinar matemática e construir uma nova organização do trabalho pedagógico a partir do diálogo, uma aula matemática dialogada. Ok, Raquel, gostaria de agradecer, franquear a sua palavra
a palavra para você, em termos de fechamento. Depois da tua fala, vou responder a pergunta do Osnildo, tá? Em nome do GIEM. Está com a palavra, então, para o seu encerramento. Eu quero agradecer muito a atenção de todos e podemos continuar esse diálogo. Peguem o meu, mandem e-mail, vamos continuar. Muito obrigada também às professoras que abriram sua sala de aula. Eu vou entrar em contato também. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, bom final de semana. E eu parabenizo aqui o professor Cristiano pelo Dia dos Pais, pelo pai incrível que ele é. E dando os parabéns para ele, eu dou parabéns a todos os pais e os futuros papais que estão conosco aqui nessa apresentação. Um abraço a todos. Ok. Bom, a Raquel continua conosco no GIEM aberta, acesso aos professores, e é justamente a questão do Osnildo Carvalho, olha o que você provocou, tá, Raquel? Ele quer mais, quer novos encontros, ele já quer saber quando é que vão ter outros. Geralmente é quinzenalmente, mas em função desse ano que nós temos o EBREM, o próximo encontro será dia 4 de setembro, sexta-feira também, mesmo horário, mesmo canal, tá? E teremos a grata satisfação de estar recebendo o professor doutor Dario Fiorentini, da Unicamp. Então, ele vai estar falando de formação de professor, papel da universidade, em corresponsabilidade com sistemas de ensino. Então, ele vai, por certo, ele vai falar sobre grupos colaborativos. Ele tem um grupo de sábado, que já é um grupo histórico, que muito contribuiu com o desenvolvimento da educação matemática no Brasil. Agora, é importante que vocês estejam atentos, porque de 17 a 22 de agosto, nós teremos o 8º Encontro Brasiliense de Educação Matemática. Em função do isolamento social, em função dessa crise sanitária da pandemia, primeira vez o evento vai ser online. E é interessante, acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Por ser online, talvez oportunize uma maior quantidade de pessoas estar participando. E, inclusive, esse evento ele vai ser primoroso porque vai ter um espaço, inclusive, de relato de experiência do que os professores e as escolas têm produzido online, aulas online, material, vídeo, e a gente compartilhar, né, dessas experiências tão interessantes. Então, está todo mundo convidado, já pode fazer inscrição. Vou segurar aqui uns segundos, tá? https www.even3.com.br/8º EBREM. É o Encontro Brasiliense de Educação Matemática, onde nós vamos, inclusive, estar passando a diretoria da ISBEM para um novo grupo. Raquel, mais uma vez, agradecer pela parceria, pela sua existência entre nós. Tá? É um estímulo ver educadoras comprometidas que sonham, que buscam fazer na escola uma educação, uma aprendizagem diferente. Lembrando que universidade também é escola. E que nós estamos aqui para tratar do desenvolvimento humano. E nós escolhemos, todos os integrantes aqui do GIEM, escolhemos a matemática como um instrumento de desenvolvimento humano. E que, através da matemática, cada um possa se encontrar, possa achar os seus potenciais, os seus desejos e ser elementos de transformação desse mundo. E a matemática tem um papel importante, né? E o seu trabalho, desde o doutorado e agora no pós-doutorado, né, tem mostrado isso, essa preocupação com o diálogo, e que cada um, na interação com a aprendizagem matemática, se torne uma pessoa melhor. E é importante que nós, professores, nós, pesquisadores, também nos tornemos pessoas melhores através da aprendizagem matemática. Para isso, temos esse diálogo entre nós, pesquisadores e professores. E esse é o papel do GIEM, né? É um espaço de investigação. Não há investigação sem diálogo, né? E o diálogo, sobretudo, com quem está aprendendo. E é isso que a tua pesquisa maravilhosa vem
apresentar, e esperamos em breve esse seu artigo. Ok, Obrigada. pessoal? Então, estamos encerrando aqui. Agradecer a presença de todos. Então, no EBREM estaremos juntos e depois, no dia 4, com o professor Dario Fiorentini. Obrigado.